Por mais de um século, o Triângulo das Bermudas assombrou o imaginário humano. Navios desapareceram sem rastros, aviões sumiram em pleno voo e pessoas inteiras se perderam no nada. Bússolas giravam descontroladas e relatos falavam de forças além do que compreendemos, de alienígenas a uma cidade submersa. Durante décadas, a ciência manteve distância. Não havia sobreviventes com provas sólidas, nem destroços suficientes para análise. Apenas histórias e medo. Mas no século XXI, tudo mudou. Com a chegada de satélites, drones de águas profundas e modelos de inteligência artificial, o invisível se tornou visível. Pesquisadores finalmente decifraram os segredos escondidos sob aquelas águas traiçoeiras. E o que encontraram, e não apenas explica os desaparecimentos, mas revela algo muito mais sombrio, uma verdade que desafia a realidade e é ainda mais assustadora do que qualquer lenda já contada. De repente, o oceano deixou de ser um vazio indecifrável. Virou uma paisagem viva, que dá para escanear, medir e mapear em tempo real. E quando um grupo de pesquisadores apontou essa tecnologia para o coração do Triângulo das Bermudas, as peças começaram a se mover. Tudo começou pequeno, e meteorologistas perceberam algo raríssimo: nuvens formando desenhos hexagonais sobre a região. Pareciam bonitas à distância, mas escondiam um perigo imediato, e micro-rajadas, rajadas de vento intensas e repentinas, capazes de atingir cerca de 270 km por hora e bater no mar como marretas de ar. Pense no impacto: um avião pego de surpresa pode ser derrubado, um navio atingido pela onda gerada pode não ter tempo de reagir. Enquanto isso, oceanógrafos entraram em cena com drones e sonares de águas profundas. O que descobriram debaixo d'água foi estarrecedor: enormes crateras no leito oceânico, ligadas a erupções de hidrato de metano, metano congelado preso sob o fundo do mar. Quando pequenos tremores ou deslizamentos mexem nesse depósito, o gás pode romper de uma vez, liberando bolhas gigantes. E aí acontece o impensável: se um navio estiver exatamente em cima, a água perde densidade, a flutuabilidade some e o casco desce como uma pedra. Não em naufrágio lento. E sumiço em segundos. Sem aviso. Sem destroços óbvios. Simulações mostram que até cargueiros inteiros podem desaparecer desse jeito. No céu, outra pista se confirmava. As nuvens hexagonais não eram fantasia, e elas produzem micro-rajadas violentas e localizadas, capazes de gerar ondas de 15 a 30 metros quase do nada. Imagine estar no convés, e de repente, ver um paredão de água surgindo do horizonte curto. Imagine ser piloto, cruzando um trecho que parece estável, e ser surpreendido por uma corrente descendente que empurra a aeronave para baixo. Foi a primeira vez que a ciência conseguiu visualizar esse campo minado meteorológico com clareza. E não era só o clima. Pesquisadores geomagnéticos mostraram que existem, sim, anomalias magnéticas ali, pequenas curvaturas nas linhas do campo da Terra, suficientes para confundir instrumentos, principalmente antes da era do GPS. Mesmo hoje, aeronaves usam dados magnéticos para calibrar sistemas internos. Bastam alguns minutos de leitura distorcida em um tempo que muda rápido para transformar uma rota correta em desorientação. Agora some isso a ondas gigantes e rajadas descendentes. Percebe o quadro? Por fim, as chamadas ondas gigantes, antes rotuladas como lenda de marinheiro, foram confirmadas por satélites de radar. Elas surgem quando múltiplos sistemas de ondas se cruzam e se empilham, criando paredões de água imprevisíveis. E o Triângulo das Bermudas, por geografia e correntes, e um terreno fértil para esse tipo de evento. Não em uma forca sobrenatural. São várias forças naturais atuando ao mesmo tempo, sobrepostas no mesmo pedaço do mapa. Clima extremo. Química oceânica instável. Geografia complicada. Magnetismo ligeiramente torto. Separados, cada fator já é perigoso. Juntos, formam uma tempestade perfeita. E é aqui que a narrativa muda. Ao revisitar desaparecimentos famosos, do voo de treinamento da Marinha dos Estados Unidos em 1945, o voo 19, ao cargueiro USS Cyclops e a casos mais recentes,
O que antes parecia um padrão místico começa a se alinhar com explicações mensuráveis e mau tempo súbito, falhas mecânicas agravadas por ondas extremas, desorientação magnética em condições ruins, e, em raríssimos pontos, a possibilidade de erupções de metano reduzindo a flutuabilidade da água. Durante décadas, a falta de dados alimentou a imaginação em alienígenas, Atlântida, portais, experimentos secretos. Hoje, dados de satélite, modelagem de inteligência artificial e instrumentação moderna mostram outra coisa, e não o desconhecido tentando nos assustar, e a natureza lembrando quem manda. E por que as histórias fantásticas pegaram tanto? Porque o mito e sedutor. Manchetes dramáticas, relatos incompletos, registros mal feitos e o fascínio pelo inexplicável criaram uma névoa perfeita. Muitos desaparecimentos citados nem aconteceram dentro dos limites do triângulo. Outros têm explicações claras, mas a versão misteriosa sempre pareceu mais interessante. Quando a lenda cresce, tudo o que acontece ali ganha o rótulo de sem explicação, mesmo quando a explicação está na previsão do tempo, no diário de bordo ou no relatório técnico. A realidade de hoje é menos confortável e, por isso mesmo, mais poderosa. Companhias aéreas e rotas marítimas já consideram dados meteorológicos e oceanográficos em tempo real. Treinamentos incluem protocolos para anomalias repentinas. Seguradoras analisam risco conforme o tipo de embarcação e a época do ano. E com o avanço de satélites e modelos de inteligência artificial, ficou possível prever e evitar condições que, anos atrás, só seriam percebidas quando já era tarde. O mistério pode ter sido desfeito, mas o risco continua, controlável, monitorável, porém real. Então, o Triângulo das Bermudas perdeu a aura? Não totalmente. Ele continua no nosso imaginário porque, no fundo, preferimos acreditar que forças ocultas estão em jogo. Mas a verdade, irônica e mais inquietante, e outra, não precisamos de portais, monstros marinhos ou civilizações perdidas. Precisamos olhar para o que sempre esteve à vista: vento, água, rocha e magnetismo, agindo no limite. E assim que navios e aviões se perdem, e não por feitiços, mas por uma soma implacável de fenômenos naturais. E, agora que sabemos, uma pergunta fica no ar: com a tecnologia certa, conseguiremos transformar o Triângulo do Medo em um mapa de risco previsível? Se a resposta for sim, talvez o que antes parecia maldição vire apenas mais um capítulo do que a ciência faz de melhor: tirar a capa do mistério e colocar a luz dos fatos no lugar. Pesquise Triângulo das Bermudas no YouTube ou no TikTok, você vai encontrar de tudo: teorias alienígenas, histórias de pilotos que atravessaram portais e até narrativas de tempo perdido. Por quê? Porque o mistério vende. A verdade? Nem sempre. E difícil competir com o espetáculo de um avião desaparecendo em um vórtice brilhante, quando a explicação real pode ser algo como tempestade mais erro de navegação mais onda gigante. Faz sentido? Sim. Mas empolga menos. Só que aqui está o ponto: o Triângulo das Bermudas não precisa de alienígenas para ser assustador. Pense nisso, e bolhas de metano que podem sugar um navio inteiro para o fundo em segundos. Microexplosões capazes de derrubar um avião sem qualquer aviso. Ou ondas gigantes, tão altas quanto um prédio de 10 andares, surgindo de mares aparentemente calmos. Isso não é ficção, e ciência. E mesmo com toda a nossa tecnologia, GPS, radares, satélites e até inteligência artificial, ainda não estamos no controle total. Somos apenas viajantes tentando cruzar um mundo que ainda dita suas próprias regras. Talvez o verdadeiro mistério do Triângulo das Bermudas não seja sobrenatural, mas sim um lembrete poderoso de quanto ainda ignoramos sobre o planeta que chamamos de lar. E, de certo modo, isso é ainda mais fascinante. Você é fã desses mistérios? Então deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão desafiar o que você pensa sobre o desconhecido.